uma teoria da evolução mais aplicada ao contexto da sociedade, né? Então, o que ele disse assim? Ora, na sociedade nós também temos espécies mais fortes e espécies mais fracas. Só que vai demorar milhões de anos para a natureza eliminar as espécies mais fracas. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a gente vai fazer em algumas décadas aquilo que a natureza vai demorar um tempão para poder fazer, né? E a isso se chamou de eugenia e políticas de eugenia. Só para a gente contextualizar um pouco aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tem alguns detalhes agora, algumas citações, tudo mais. O que isso tudo tem a ver com a educação física? No final da década de 20 início da década de 30, a educação física teve uma responsabilidade nas políticas de eugenia, né? Então, acreditava-se que a partir da educação física se poderia construir também uma raça forte e saudável. Vamos só pegar o gancho lá da nossa aula anterior, que na nossa aula anterior nós vimos que acreditava-se que através do movimento você poderia constituir essa raça, né? Então você poderia salvar a raça brasileira, né? Através da educação, através do exercício e tudo mais. Quando chega no final da década de 20, começou a ganhar evidência um pensamento de que não tinha como, esse povo estava condenado pela genética. Então, a única solução que se tinha para o Brasil era política racial, né? Vamos, então, ao detalhamento, né? Na aula anterior, então, a gente viu o contexto de inclusão da educação física no Brasil, as características da educação física higienista, né, no sentido sanitário, de saúde, e as representações de educação física com o contexto sócio-histórico, né? Hoje, nós vamos ver um pouco sobre o contexto sócio-histórico da educação física eugenista, compreender as características da política de eugenia, as características da educação física eugenista e contextualizar as representações de educação física nesse contexto. Aí aqui eu estava com o vídeo está colocado aqui, aí pensando em quem vai acessar depois, eu botei o link embaixo, coisa que eu não fiz numa outra apresentação. Então vamos lá, compreendendo então o que é a eugenia, né? Eugenia é igual raça boa, né? Ou raça forte, né? Então dá a entender que algumas raças humanas são mais fortes do que as outras, né? Como a Lilian Schwartz explicou no vídeo, o branco europeu estaria no topo da pirâmide, né, como a raça mais forte, o preto e o índio estariam na base da pirâmide, não é preconceito de eu falar preto, não. Hoje em dia tem sido muito mais aceita a ideia de falar preto do que negro, porque ao falar negro vem do nigro, e o nigro tem uma conotação negativa no conhecimento mundial, né? Então fala-se da cor da pele, que é a cor preta, né? Então, nesse sentido, ali depois estariam os asiáticos, né, tudo mais. Então, acreditava-se que a inferioridade, né, é hereditária. A única maneira de livrar a espécie da degeneração seria utilizar métodos como esterilizando as pessoas, que você não quer que se reproduzam. Então, você pegava uma mulher negra, doente, um homem negro, doente, indígena, mestiço, né, um miscigenado, e esterilizava, né, uma castração química, né, para que eles não gerassem descendentes. A segregação também, que foi o que teve na África do Sul, né, dizendo que esses sujeitos só poderiam frequentar determinados lugares, teria um lugar para negro, um lugar para branco, e a concessão de licenças para a realização de casamento. Os sujeitos só poderiam casar se ele tivesse autorização do Estado. Então, se tivesse dois negros, por exemplo, ou um negro e um branco, ele não poderia casar, né? Porque senão iria gerar descendentes fracos, né? E também a adoção de leis de imigração restritiva. Nessa imigração restritiva, eles queriam trazer para cá os brancos europeus e queriam impedir de vir para cá os asiáticos, queriam impedir de vir para cá os africanos, né, mestiços, tudo mais. A partir disso, então, acreditava-se que o aperfeiçoamento da espécie humana, por meio dos casamentos entre os bem dotados biologicamente, vamos pegar os branquinhos lá, tal, é eles que têm que casar, porque eles vão gerar descendentes fortes, né? E o desenvolvimento de programas educacionais para a reprodução consciente de casais saudáveis, né? Qual que é o nome disso? Eugenia, né? Esse aqui é o Francis Galton, né, o primo do Charles Darwin, né? Ele em 1883, então, criou esse termo, né?
e definiu como estudo dos agentes sobre controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, né? Aí tem uma fala dele aqui embaixo, olhe bem o teor de racismo colocado aqui. As forças cegas da seleção natural, como agente propulsor do progresso, devem ser substituídas por uma seleção consciente, e os homens devem usar todos os conhecimentos adquiridos pelo estudo, né, científico e o processo de evolução nos tempos passados, a fim de promover o progresso físico e moral do indivíduo. Né? Então, eles acreditavam que a partir da ciência, né, é difícil falar que aquilo era ciência, né, mas era como eles entendiam na época, que através da ciência eles poderiam melhorar as gerações futuras em questões raciais, né, ou corrigir os problemas, né, como se branco não cometesse crime, né. Mas vamos tentar compreender um pouco a eugenia, né? Então, seja no Brasil do Getúlio Vargas aqui da década de 30, ou na Alemanha do Hitler, né, que o Hitler já estava no poder também na década de 30, o fato é que durante as primeiras décadas, né, do século XX, a eugenia exerceu uma forte influência sobre governos e intelectuais dos quatro cantos do mundo. Então, quando a gente olha para o que o Hitler fez, a gente pensa assim, nossa, que absurdo, esse cara era louco, tal. Mas aqui no Brasil também tinha instituto de eugenia, né? Nos Estados Unidos também tinha um instituto de eugenia. Os primeiros institutos de eugenia da Alemanha nazista foram financiados por dinheiro dos Estados Unidos, principalmente da família Rockefeller, né? Então, aquilo que a gente tanto fala mal lá da Alemanha nazista começou aqui, não começou aqui, né, mas estava presente aqui também, estava presente nos Estados Unidos, que tem um problema racial muito forte, né? Todos tinham em vista, então, a substituição das leis de proteção social por outras que favorecessem a reprodução de bons elementos da sociedade, só os branquinhos, né? Utilizando o rótulo de ciência. É um rótulo porque não dá para chamar isso de ciência, porque não tinha uma comprovação científica nisso, não respeitava método científico, para um projeto essencialmente político e ideológico. Por que ele é ideológico? Porque era uma ideia defendida, né, de que a raça branca era boa e todas as outras eram piores do que ela. Em 1929, então, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, né? A bem da saúde e desenvolvimento da raça, o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia apela para a classe médica, né? Então, os médicos é que deveriam ali fazer as avaliações, a fim de aprofundar a cultura nacional no que diz respeito às bases e orientações científicas da educação física, a começar pela escolha do método apropriado aos brasileiros e seu clima. Então, os médicos iriam dizer que tipo de exercício era mais indicado para ajudar na melhoria racial dos brasileiros, né? Aqui o Getúlio Vargas, né, que estava no poder. Então, a partir de 30 no Brasil, foi criado o Comitê Central de Eugenismo, né? Propunha o fim da imigração de não brancos e prestigiar e auxiliar as iniciativas científicas ou humanitárias de caráter eugenista, que sejam dignas de consideração. Então, todo mundo que defendia isso aqui receberia atenção positiva, né? Então, não tinha como defender outra coisa senão essa. E aí eu fico pensando assim, será que alguém se preocupou com como os negros se sentiam? Não, porque eles não eram considerados como dignos de preocupação. Medidas que visavam impedir a miscigenação, né, a mistura, então nada de casar, né, negro e branco. E higienismo e eugenismo se misturam, né, nesse Brasil, então. Aqui tem um evento, aqui ó, figura 3, comemorações da Semana da Raça, Porto Alegre, 1932. Então, basicamente, nesse tipo de evento, eles exaltavam as qualidades da raça branca, como se ela fosse uma raça melhor, mais digna de atenção. E isso é 1932, pessoal, isso não está há 100 anos atrás, não. Então, há menos de um século atrás, era assim que se pensava no Brasil. Vamos fazer um evento é, exaltando as qualidades do povo branco em detrimento das outras raças. Alguém até poderia dizer assim, ah, mas agora a gente tem o evento aí de orgulho, de consciência negra. Mas em nenhum momento esse evento de consciência negra, ele prega que o negro é melhor do que o branco. Ele prega que o branco deveria ter menos lugar na sociedade do que o negro. Né? Então há uma diferença gigantesca, né? As pessoas gostam de colocar isso para dizer que existe um racismo reverso, né? Basta a gente pensar da seguinte forma: quando é que o branco foi escravo do negro?
né? Em que episódio da história que o branco passou mais de 300 anos sendo escravo? Quando é que o branco foi impedido de se reproduzir pelos negros, né? Então, tem que parar com essas bobagens aí, porque isso não são teses intelectuais que se preze, né? De pessoas que estão no ensino superior. Qual que era o papel da educação física nesse período, então? A ideia de que a melhoria e aperfeiçoamento da raça brasileira poderia ser alcançada através da prática sistemática e orientada da atividade física foi um dos principais fundadores da educação física no Brasil. Então, no período de 1930 a 1945, até próximo dos anos 60, a educação física foi oficialmente adotada pelas escolas brasileiras, era aquela que tinha origem militar, né, proveniente da Escola Militar Normal de Ginástica, principalmente de Joinville-le-Pont, na França. Né? Então, o método francês que orientou a educação física brasileira. E foi divulgado no Brasil por uma missão militar daquele país. Mas vamos ver alguns pontos aqui. Tem esse textinho aqui de dois professores muito respeitados lá da Universidade Federal do Espírito Santo, né, o professor Omar Schneider e o professor Amarílio, que até já se aposentou, e eles fazem uma retomada assim, né, de como que os intelectuais, a educação e a educação física pensavam essas questões de higiene e eugenia no Brasil, né? É uma pesquisa histórica, né? Qual que era o papel? Eu fui separando alguns trechos aqui para a gente compreender, né, como é que se associava movimento e teoria racial, né? Então, essa aqui é uma constatação daquela época, opa, perdão. Uma constatação daquela época, ó, numa terra radiosa, né, ou seja, numa terra boa, vive um povo triste. Então, diante dessa constatação, como é que se poderia melhorar as condições desse povo, né? Aí, a que conclusões esse povo todo chegou, né? Aqui tem um trecho que é do Monteiro Lobato, aquele mesmo Monteiro Lobato que escreveu Caçadas de Pedrinho, que escreveu é, Urupês, que escreveu As Reinações de Narizinho, né, que as crianças de hoje leem como se fosse um grande autor brasileiro. Mas o Monteiro Lobato era um baita de um racista, né? E parece que era comum intelectual ser racista naquela época. Olha o trechinho que tem aqui, ó. Para os explicadores do Brasil da década de 1910, 1920, o problema estava em como sanear as imensas populações de jecas tatus, né, que era como era visto o povo brasileiro comum, espalhados pelo território nacional, moralizar seus corpos e desmistificar o mobiliário cerebral do jeca, né, e o suculento recheio de superstições, né. Aí um outro trechinho, encenações de um povo brasileiro, quando o povo brasileiro era retratado, privilegiava-se imagens da doença, do vício, da degenerência e da ausência de caráter. Vejam bem, né, de onde que vem. Depois fala que o Brasil tem uma certa síndrome de vira-lata, né? Tá aí a origem histórica disso, né? Aqui em cima que eu fiz um recorte, porque era grande, né, para caber aqui, mas acho que dá para ler, ó. O indivíduo, seja pela influência das taras ancestrais, né, a carga genética, seja pelo meio de vida, raramente possui a perfeição corpórea e a saúde que deveriam ser inerentes, né? Dentre as principais anomalias apresentadas, nós encontramos a curvatura dorsal exagerada, né, o sujeito é meio corcunda, o peito reentrante, né, pouco desenvolvido, a má elasticidade torácica, a inflexibilidade, a insuficiência muscular, etc. Traduzida pela tuberculose, reumatismo, moléstia cardíaca, abdominal. Qual o meio de corrigir esse estado de coisas, né? Somente o trabalho físico, cuidadosamente executado, é capaz de evitar e sanar estes defeitos corpóreos. O método, porém, deve ter uma parte especialmente médica, em que se estudem exercícios com esses caráteres, né, tendo em vista a cura de certos defeitos ou moléstias. Olha, o texto é de 1931. Então, aqui com a educação física, a importância dela entrando aqui, ó. Aí tem um trecho específico aqui, né? Nem toda gente terá calculado ainda quanto a educação física precisa ser parte dos projetos de correção e realização da pátria. Nós viemos verdadeiramente do princípio, começamos a construir uma raça verdadeiramente nova. Chega de desdém pelo corpo. Então, o exercício tinha uma parte integrante no projeto racial brasileiro e mundial até, né? Aí aqui vamos ver se vocês lembram de alguma coisa, né? Apolo é a mais impressionante expressão da cultura grega, síntese admirável do homem como idealizaram os helenos, né, os gregos. Forte, másculo, destemido, vigoroso e belo.
mas de uma beleza viril. É o homem que a civilização moderna forceja por produzir, cidadão culto e forte, de robustez artística. Na tendência moderna, temos o ressurgimento da concepção helênica do belo, né? A humanidade batalha sem tréguas em busca do ressurgimento de Apolo, o tipo modelar, o homem exemplificativo, né? Que os helenos idealizaram. Aí, 1937, ó. A nova educação física deverá formar um homem típico, que tenha as seguintes características: detalhe mais delgado que cheio, gracioso de musculatura, flexível, de olhos claros, presta atenção, pessoal, de olhos claros, pele sã, ou seja, esbranquiçada, ágil, desperto, ereto, dócil, entusiasta, alegre, viril, imaginoso, senhor de si mesmo, sincero, honesto, puro de atos e de pensamentos, dotado com o senso da honra e da justiça, compartilhado no companheirismo dos seus semelhantes. Texto de 1934, né? Há um outro trecho aqui da Holanda Loyola, né, que existia uma revista na época chamada Revista Educação Física, por isso que está escrito desse jeito. A educação física deveria ser compreendido como, né, um poderoso elemento de eugenia. Por quê? Fornece os elementos suscetíveis, né, de desenvolver e aperfeiçoar as qualidades físicas e morais do indivíduo. Por um lado, provocando a força, a resistência, a destreza, a saúde, o equilíbrio das grandes funções orgânicas, a beleza das formas e a anatomia das proporções. Texto de 1939, né? Agora um de 1940, né? Por certo, a educação física por si só não seria bastante para sanar todas as anomalias já de ordem patológica, já de natureza congênita, que exigem a intervenção direta dos cuidados médicos. Mas é fora de dúvida que a criança, sob a influência de uma educação física bem conduzida, reforça o seu organismo, apura as suas energias, desenvolvendo-se melhor para a plenitude de uma vida sadia e produtiva, subtraindo-se assim à aquisição de deficiências orgânicas e de formas defeituosas que comprometem sua saúde e prejudicam a sua beleza, né? Aí, nesse sentido, então, se pensou uma educação física que pudesse corrigir todos os problemas raciais, né, existentes no brasileiro. A educação física, então, foi um meio de buscar uma espécie de branqueamento da pele do brasileiro a partir do exercício. Né? Tinha toda uma série de cuidados a se tomar que não estavam ao alcance da educação física, né, ao alcance principalmente de médicos e políticos, mas a partir do exercício era esperado que a educação física pudesse levar ao branqueamento dessa população, né? Quando vocês se deparam com um trecho desse aqui, ó, né, esse segundo parágrafo aqui embaixo, o que vocês pensam a respeito? Né? Qual é a impressão que isso causa? Né? A nova educação física deverá formar um homem típico, que tem as seguintes características: detalhe mais delgado que cheio, gracioso de musculatura, flexível, de olhos claros, pele sã, ágil, desperto, ereto, dócil, entusiasta, alegre, viril, imaginoso, senhor de si mesmo, sincero, honesto, puro de atos e de pensamentos, dotado com o senso de honra e da justiça, compartilhado no companheirismo dos seus semelhantes. Isso aqui está ao alcance da educação física? Passa, Cindy! Olha os meus cachorros aqui de novo. Será que isso aqui está ao alcance do exercício? É possível atingir isso a partir do exercício? Não. Bem difícil, né, Lucas? Né? Como é que você vai produzir um sujeito de olhos claros, né? Como é que se branqueia a pele do sujeito a partir do exercício? Mas era o pensamento que dominou a cabeça das pessoas na década de 30 no Brasil, né? Aí vamos assim, para detalhar um pouco mais assim, de como é que buscavam esse tipo de intervenção, né? Então, para buscar isso, né, eu tinha até citado a vocês lá na disciplina de ginástica, falando sobre o Amoros, né? E a ginástica foi a maneira pela qual se interviu aqui no Brasil para tentar buscar esse tipo de formação.
né? Então, primeiro eles buscaram lá na ginástica francesa, né, o tipo de intervenção para formar esse sujeito. Então, a prática de todos os exercícios que tornam o homem mais corajoso, mais intrépido, mais inteligente, mais sensível, mais forte, mais habilidoso, mais adestrado, mais veloz, mais flexível e mais ágil, predispondo-o a resistir a todas as intempéries das estações, a todas as variações dos climas, a suportar todas as privações e contrariedades da vida, a vencer todas as dificuldades, a triunfar de todos os perigos e de todos os obstáculos que encontre, a prestar, enfim, serviços assinalados ao Estado e à humanidade. A referência é 1994, mas é da Soares, tá? O Amoros é lá daquela época, né? Então, da ginástica francesa, por exemplo, né, que teve o Amoros como o principal idealizador, ela levou em consideração, né, os conceitos anatomo-fisiológicos, psicológicos e morais, buscava-se, né, a educação do homem universal, físico, psicológico e moral, considerando a fundamentação racial. Os métodos que ela utilizava, né, tinha uma ginástica voltada ao civil, ao público industrial, aos militares, os médicos, né, e, e também a arte cênica, né? No Brasil, ela chega em 1907, é implementada oficialmente em 1921, e depois ela é estendida a todas as escolas em 1929, então pegou todo esse período da eugenia e foi até próximo da década de 60, né? Então, aqui tem um detalhamento dos métodos, né? O método alemão, por exemplo, chega no Brasil em 1860, desaparece por volta de 1920, tinha uma característica militarista e autoritarista, né? Quais que eram os objetivos? Eugenizar, disciplinar e higienizar. O método sueco, né, não chegou a ser implantado oficialmente no Brasil, Rui Barbosa gostava bastante dele, tinha uma característica pedagógica, educativa, respiratória. O objetivo era o mesmo: eugenizar, higienizar e disciplinar. Já o método francês chega em 1907, implantado em 21, dura até mais ou menos 1960, e tinha como características uma certa cientificidade da educação física, né, foi amplamente difundido, tinha preocupação com a formação profissional na área da educação física. Quais eram os objetivos? Eugenizar, higienizar e disciplinar, né, o brasileiro. Eu separei um outro ponto para conversar com vocês a respeito, né? Já que a fundamentação da aula é toda essa teoria racial, né? Se o racismo ainda se fazia muito presente no Brasil hoje, e aí, para provocar vocês um pouquinho, eu trouxe alguns prints aqui, né? Vamos analisar primeiro, né, esse da Ana Paula aqui. A Ana Paula é uma ex-jogadora de vôlei, atleta olímpica. Ela publicou no Twitter esses dias, e se vocês verem aqui na barra embaixo, tem 81 pessoas reproduziram isso, 53 concordaram, né, deram uma curtida. O que ela vai dizer? Que 12% da população americana era negra, mas eram responsáveis por 62% dos roubos e 56% dos assassinatos. Então, meio que ela justifica o racismo a partir da condição social que leva essas pessoas a cometerem crimes, né? Se a gente pensar que a gente tem uma desilusão muito grande com os nossos políticos, não necessariamente você precisa ser negro para ser criminoso, né? Então, ela faz uma clara associação entre o crime e a população negra. Oi, Ana. Ana Sem Luísa. querer, professor. Ah, tudo bem, mas se quiser falar, fica à vontade, tá? Aí tem uma fala que foi interpretada de uma maneira muito racista, né, e retomou a eugenia, que é uma fala, né, do general Hamilton Mourão, que ele, no final de uma entrevista, ele disse assim: gente, deixa eu ir ali que meus filhos estão me esperando. Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça. Então, quando ele se refere a esse branqueamento da raça, as pessoas que conhecem a história logo interpretaram como uma fala eugenista, né? Que, como se a pele, quanto mais branca fosse, melhor ela seria, mais valor ela teria, né? Aí uma outra fala dele também, que gerou uma certa repercussão no Brasil, foi essa aqui, né? Que ele associou o índio à indolência, né? E a preguiça, né? E associou o negro à malandragem, né? De que o brasileiro é do jeito que é, porque ele herdou isso
da genética, né? Ele herdou a preguiça do índio e a malandragem do negro, né? Como se das raças europeias a gente herdasse as coisas boas e do negro e do índio a gente herdasse as coisas ruins, né? E aí, por último, né, tem uma coisa aqui, eu só recortei a notícia, né, mas para vocês compreenderem como é que as políticas eugenistas elas se manifestam. Depois, se vocês quiserem entrar para ler a matéria, né, fique à vontade, mas olha, importação de sêmen dos Estados Unidos para o Brasil causa polêmica, né? Uma reportagem que saiu há um tempo atrás, né, que muitos casais e mulheres que não conseguem engravidar pelas vias convencionais eles acabam se utilizando de bancos de sêmen. Só que nesses bancos de sêmen tem como você escolher mais ou menos as características, né, da carga genética, né? Então, naturalmente, assim, pais que são negros vão querer um filho mais parecido com eles, né? E pais que são brancos vão querer filhos mais parecidos com eles. No entanto, é curioso pensar que para acessar um banco de sêmen você tem que ter muito dinheiro, né? Então isso logicamente já impede uma grande parcela da população brasileira que se encontra numa determinada condição social de acessar, né? E os negros, a maioria são pobres nesse país. E quando as pessoas vão acessar esse banco de sêmen, elas procuram características muito específicas, né? Então a procura tem sido por pessoas que tenham características brancas, né, mais próximas do público europeu, né? Então seriam como hoje pensar que a eugenia ela continua acontecendo, só que agora ela tem um potencial da tecnologia genética, né, para conseguir impulsionar a reprodução de pessoas com características chamadas de desejáveis nessa sociedade. Então, de alguma maneira, o racismo e a eugenia ainda se fazem presentes nos dias de hoje, ao associar uma população negra diretamente ao cometimento de crime, né, como se fosse uma característica inata a esses sujeitos e não fruto da condição social na qual eles vivem. Não quer dizer que só pobre comete crime, né? Basta a gente ver muitos dos nossos políticos, né? Os empreiteiros, por exemplo, da Lava Jato, que tinham bilhões de dólares, né, nem de reais, mas mesmo assim cometem crimes, né? Não é uma questão de formação intelectual, porque o general Mourão ele é um general, então é um sujeito que estudou muito, né? Ele passou por uma formação e essa formação foi financiada por dinheiro público, né, principalmente. Ele é um general do Exército Brasileiro e mesmo assim ele tem esse tipo de fala. E por último, né, também não é uma questão de classe social, né, mas que dissemina-se principalmente entre aqueles que consideram que a raça branca é a mais desejável quando se procura um banco de sêmen, né? Algum ponto, pessoal, que vocês gostariam de comentar? João, quer comentar alguma coisa, João Miguel? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Depois, no trabalho sobre dimensões, eu vou pensar num trabalho que a gente possa fazer uma revisão desses momentos históricos da educação física e cada um com as suas características,